formato do trabalho mudou e com isso tudo muda. A forma de se relacionar dentro do mundo corporativo também mudou. O home office hoje divide opiniões, mas depois de 2 anos de pandemia, ele já está sendo adotado pela maior parte das empresas. E por isso, as empresas e as pessoas, os profissionais, vão ter que aprender a lidar com isso. E como então a gente pode fazer para ser notado pela liderança num trabalho em que praticamente o tempo todo, ou pelo menos a maior parte dele, você já não tem um contato presencial? Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Meu nome é Líris Gonçalves e eu sou mentora de executivos. Durante mais de 30 anos eu trabalhei no mundo corporativo e nos últimos 10 anos da minha carreira ocupei posições de diretoria dentro e fora do Brasil. Eu sempre fui uma apaixonada por impulsionar pessoas e hoje faço isso através de mentorias individuais e coletivas. Com elas, o que eu faço é ensinar os executivos a pilotarem a sua carreira, para que eles não sejam reféns, para que eles possam escolher onde querem trabalhar e com o que querem trabalhar, porque para mim isso é liberdade. Então, como é que a gente vai fazer para conseguir trabalhar nesse novo formato de home office, que a princípio foi uma coisa que não foi uma escolha, foi uma imposição, mas que já está sendo adotado largamente? Como é que você faz para fazer isso? Para a maioria das pessoas ainda é uma novidade. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que é inegável a diferença entre trabalhar home office e trabalhar presencialmente. Existem coisas boas e existem coisas ruins nos dois lados. Quando a gente fala do home office, a gente tem o benefício de você não perder tempo no deslocamento, de você ter mais horas disponíveis até para você trabalhar, justamente por esse não deslocamento. A flexibilidade de você colocar durante esse teu horário alguma atividade pessoal, como por exemplo um exercício ou até alguma atividade familiar ou cuidar da casa, que você não teria opção. Essas são algumas das coisas boas. Por outro lado, quando você está ao vivo na empresa e você tem alguma questão, você simplesmente levanta da sua cadeira ou levanta, sai da sua sala e vai até a outra pessoa, pede licença, já conversa, já resolve. Se tiver que resolver com a outra pessoa, já chama as duas pessoas. No home office já não é tão fácil. Por quê? Porque você tem que mandar mensagem para um, mandar mensagem para outro, agendar um call. É tudo um pouco mais desafiador. E também faz com que essa falta de contato presencial também acabe esfriando um pouco as relações. Não tem como, porque aumentou-se muito o número de calls, você fica envolvido em call, mas, por exemplo, você já não tem mais o momento do cafezinho. O cafezinho em excesso é absolutamente improdutivo, mas o breakzinho que você faz é aquele momento em que você constrói um relacionamento informal, é o momento em que você contacta outras áreas, é o momento em que você efetivamente constrói relacionamentos, e isso não é possível. E, às vezes, essas coisas sutis, essas delicadezas, essas sutilezas fazem muita diferença na hora de você ter visibilidade. Afinal de contas, uma pessoa que sabe circular bem, uma pessoa que sabe se relacionar bem, uma pessoa que sabe como se expor, como eu falo, não basta ser, você precisa parecer. Essa pessoa naturalmente no regime, quando trabalha presencialmente, tem mais chance sim de ganhar visibilidade. E você pode acreditar, mas não é ser puxa-saco que vai te levar onde você quer. Não é isso que a gente está falando. Não é uma questão de ser puxa-saco, é uma questão de buscar espaço para visibilidade. Mas aí eu vou falar uma coisa que eu sempre digo, verdade com amor. Existe alguma fórmula para você se destacar no home office? Não, não existe uma formulazinha. Mas o que eu vou passar para você é muito mais poderoso do que a fórmula. Eu vou te falar várias estratégias que, se você adotar, eu prometo que, estando ou não presencialmente na empresa, você vai conseguir sim mostrar a sua autoridade, você vai conseguir ser reconhecido pelo que faz e você vai sim conseguir estabelecer relacionamentos. Então fica até o final desse vídeo, porque além de eu passar
quais são as ações, você ainda vai ter um exercício no final, porque todos os meus vídeos sempre têm um exercício concreto. Eu realmente acredito que as coisas só se transformam quando a gente entra em prática. E é sempre legal falar qual é a forma errada de você atrair atenção para você. A forma errada de você atrair atenção para você é você, por exemplo, ficar mandando mensagem de WhatsApp enquanto você está no home office, fazendo muita conversinha, porque o que acontece? Você está com muita conversa paralela, você está com um tempo ocioso, as pessoas vão falar, meu Deus do céu, ela tá, ou ele está enrolando no trabalho. Então, essa, por exemplo, é uma das maneiras erradas que tem. Segunda coisa, maneira errada que tem, entrar atrasado em call. Isso é péssimo, não ter uma agenda controlada de call. Você esquecer que tem determinado call, ou você marcar duas coisas, achar que vai dar tempo e não consegue. Não é porque você está no home office que as coisas funcionam muito melhor, muito pior até. Na verdade, é muito comum que dê problema na conexão, que caia, a pessoa caia, volta. As reuniões costumam até ser um pouco mais longas do que deveriam ser. Mas apesar disso, Liris, você acha que fazendo tudo certinho dá pra gente ter visibilidade? Dá. Eu conheço pessoas que durante o período da pandemia, mentorados meus foram promovidos, apesar de ficarem 100% no home office. Então, dá para você, assim, conseguir chamar a atenção de uma forma positiva para você, construir sua autoridade, sim, conseguir mostrar todo o seu potencial, trabalhando apenas no home office 100% online. Então, como é que a gente faz, então, para demonstrar empenho e dedicação trabalhando em casa? É desafiador, mas é possível. Eu listei os pontos e é essa hora que eu te peço para anotar. Em primeiro lugar, comunicação. Você já reparou como é que tem gente que só entra no call com a câmera fechada? Isso é péssimo, péssimo, péssimo. Eu tenho um mentorado que quando eu comentei isso com ele dentro da mentoria, ele falou assim, já há algum tempo, dentro da minha equipe, eu estabeleci como norma que todas as nossas reuniões são com câmera aberta. E aí o que acabou acontecendo? A gente fazia reunião com outras áreas da empresa, a minha equipe com outras áreas da empresa, as outras áreas da empresa com a câmera fechada. Aos poucos, todo mundo foi abrindo as câmeras também, porque a empresa não dava nenhum direcionamento, cabia ao líder. E ele teve essa iniciativa super inteligente de pedir para todo mundo e transformar isso numa regra, inclusive, da câmera ficar aberta. Por que isso é tão importante? Porque existe uma regra da comunicação, que as palavras são responsáveis apenas por 7% de toda a comunicação que sai da gente. O tom da voz é responsável por 38%. E o tom da voz não é a altura da nossa voz, é a forma como a gente fala. Então, quando a gente está com a câmera fechada, o máximo que a gente vai pegar são os 7% do tom de voz, 7% das palavras, com os 38% do tom de voz, que dá um total de 45%, ou seja, menos da metade da tua comunicação vai ser percebida. Uma prova disso é o potencial, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, o potencial que existe de mal entendido quando a gente manda um e-mail. Por quê? Porque o e-mail só tem a palavra, o e-mail não tem nem o tom de voz e não tem os outros 55% que são a comunicação corporal, é o famoso body language. É tão importante que tem um monte de literatura a respeito, o corpo fala. Então as pessoas, quando ficam com as suas câmeras fechadas, a gente não está tendo contato, não está tendo a leitura do body language. Isso vai afastando, isso vai gerando desconfiança, isso faz com que as conversas sejam menos produtivas, menos focadas, as pessoas podem estar ali com a câmera fechada e olhando no celular, digitando no computador. Como eu conheço gente que faz reunião assim, ó. Aí de vez em quando o microfone abre, né, e você escuta o barulhinho no teclado. É péssimo, porque tá claro que a pessoa não estava ali presente. Então, abrir a câmera é uma coisa obrigatória para você melhorar a comunicação e para você também poder se expor. Já é um problema, porque, por exemplo, eu tô aqui falando com você e eu tô exposta da cintura para cima.
Se eu estivesse falando pessoalmente, você ia ter uma leitura corporal minha completa, mas pelo menos daqui para cima tá aparecendo. E nos calls, normalmente a gente fica aqui, né? Não dá nem para ver o que está acontecendo com a mão. A gente é obrigada a adivinhar o que está acontecendo só fazendo a leitura do rosto. Então, primeira coisa, primeiro ponto crucial, de hoje em diante, abra sua câmera e peça também para as outras pessoas da sua equipe fazerem a mesma coisa. Segundo, esteja verdadeiramente presente. Foi aquilo que eu falei. Não adianta você estar num call e estar mexendo no computador, não adianta você estar num call e ficar no celular, que daí a pessoa te chama, se você entra com aquela de não, dá para você repetir? Queimou o filme total. Você já vai ficar com uma imagem de que aquela pessoa está com a câmera fechada dando gogó na reunião. Isso é péssimo. Então, você tem que estar presente, você tem que, se for o caso, estar ativa no chat, abrir para falar. Por isso que com a câmera aberta fica mais difícil você não estar presente. Terceiro ponto super importante para você conseguir se destacar dentro do home office. Você tem que se preparar para os calls, porque os calls são reuniões e você tem que, nem numa reunião presencial, que a gente tem que levantar número, levantar informação, levantar relatório, saber tudo assim, na ponta da língua, você tem que fazer a mesma coisa. Então, você tem que entrar num call absolutamente preparado. Por quê? Porque você tem que aproveitar que esse é o próximo item. Você tem que aproveitar as oportunidades para demonstrar o seu conhecimento sobre aquele assunto que está sendo tratado. Se por acaso você não vai preparado ou preparada, você não vai ter como fazer uma intervenção inteligente. Ou você corre o risco, como eu falei, de alguém te perguntar alguma coisa e você ficar boiando. Então, se prepare, não importa se é presencial ou se é online, é fundamental. Isso vai fazer a diferença para você se destacar. Um outro ponto, interações. Você não tem o cafezinho, como eu falei, mas você pode fazer interações com as pessoas. Você tem o chat durante os calls, você tem o WhatsApp não para ficar mandando bobeirinha, mas para sim resolver os problemas. As pessoas têm que se acostumar com a sua agilidade, têm que se acostumar com a sua pronta resposta. Ah, mas Liris, quer dizer que eu tenho que ficar disponível pelo WhatsApp? Então não vou nem render, porque toda hora eu recebo mensagem. Não. Essa é uma outra estratégia muito bacana para você se destacar, com exceção de algumas pessoas estratégicas mesmo, né? As pessoas que você não pode, tem que olhar a mensagem. Você pode combinar, olha, gente, eu vou ler as minhas mensagens nos horários tais e tais, e se for alguma coisa urgente, me liga. Então, este é um outro ponto para você se destacar, porque se você bobear, você vai ficar refém dos outros, porque vai ficar dependendo da agenda dos outros que ficam mandando mensagem para você o tempo todo. E fala a verdade, se não acontece com você. Acontece, então você tem que organizar. E isso pode ser organizado não só entre você e na equipe. Olha, a gente vai fazer uma reunião de 15 minutos no final do dia, ou vamos combinar que a gente se fala, se for alguma coisa urgente, toca o telefone. Porque senão você fica o tempo inteiro olhando mensagem e você não produz nada. Aí vem para um outro ponto, entrega. Você precisa cumprir as metas, não importa se é presencial ou se é online. Se você quiser chamar a atenção, se você quiser se destacar, você precisa ser produtiva e precisa entregar as coisas dentro do prazo e com capricho. Um outro ponto, transparência. Transparência, você estando com a câmera aberta, as pessoas vão enxergar realmente como você está pensando, como você está reagindo, porque, né, não adianta também ser aquela pessoa que fica assim, ó, faz caras e bocas na reunião, ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Não adianta, você tem que ser uma pessoa transparente, uma pessoa que tem uma comunicação que flui, uma pessoa que sabe dar e receber feedbacks. Apesar de estar no online, nada disso é impossível, tudo isso deve ser feito. E a transparência inclui você também compartilhar informações. E por fim, proximidade e empatia. Apesar da distância física, você pode muito bem demonstrar que você tem abertura para conversar, se colocar à disposição caso a pessoa precise de ajuda. Isso você faz, assim, pessoalmente ou virtualmente. E agora que você já sabe que o que mais importa é a tua disposição
em agregar, em ajudar, em gerar valor, em entregar resultado, em ser transparente, tudo aquilo que eu acabei de mencionar, você já sabe que tendo este comportamento, que poucas pessoas têm, porque a maioria nem abre a câmera, que dirá o resto, né? Fica na fofoquinha do WhatsApp, assim, o mais comum é que infelizmente as pessoas não tenham consciência, às vezes não fazem nem por mal, mas não fazem, essa que é o fato. Então, pelo menos agora você já tem consciência disso, você já está à frente das outras pessoas para conseguir se destacar. E agora vem os exercícios. Exercícios para você arregaçar as mangas, para você ser o CEO da sua carreira, que consegue se destacar apesar disso tudo. Eu já dei uma série de coisas para você fazer. E agora vem tarefinha mais específica, né? Você precisa combinar, esse desafio é maior, tá? Não só de você abrir a sua câmera, mas eu quero que você convide a sua equipe, ou pelo menos os seus pares ou subordinados, a fazerem o mesmo. Se você conseguir fazer este passo, eu tenho certeza que o trabalho online vai servir não só para você se destacar, e neste caso você vai se destacar como líder de uma determinada mudança positiva. Ah, mas líderes já fazem isso na minha empresa. Então trabalhe em todos os outros itens que eu te falei acima. Mas de todos os itens que eu te falei, se esse não estiver acontecendo, fica muito mais difícil você conseguir se destacar. Então este é um desafio que eu coloco para você. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like, aproveita para compartilhar esse vídeo com mais pessoas que queiram também crescer na carreira, que queiram ser os CEOs da sua carreira e da sua vida, e me siga também nas outras redes sociais. Todos os dias eu coloco um conteúdo muito especial, muito bacana, fruto de muitos anos de aprendizado, para que você faça pequenas transformações todos os dias e para que você consiga brilhar muito na sua carreira. Eu realmente acredito que a gente nasceu para brilhar, nasceu para ter sucesso, não é à toa que eu escolhi o sol como meu símbolo. Te vejo no próximo vídeo, um beijo no coração.